Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia, tudo bom? É motivo de muita alegria nós estarmos aqui mais uma vez, nesse domingo, para poder estudarmos a palavra do Senhor. Lição número 12. Estamos quase acabando e é motivo de a gente se alegrar porque ter a oportunidade de estudar é algo único, é algo mesmo que a gente tem que agradecer a Deus, porque muitos têm o desejo, muitos têm, né, essa vontade, mas poucos têm o privilégio. Nós somos sim bem-aventurados e privilegiados em poder, né, assistir o vídeo e receber da parte de Deus. Então que você possa valorizar esse momento e agradecer a Deus por esse privilégio, porque isso é para poucos, acredite. Hoje, nesse momento, há pessoas morrendo, né? Por portar uma folha da Bíblia, por ter, né, algo relacionado às Escrituras em países da igreja perseguida. Sei que não é o cunho, né? Mas existem países, existe um termo chamado Janela 1040, que é uma janela no mapa mundi, onde reúne os países onde tem o maior índice de perseguição, né, à Igreja de Cristo. E não só na janela 1040, mas em vários outros países acontece esse tipo de perseguição. Então, pessoas não podem se reunir para adorar, para cultuar, não podem possuir a Bíblia, não podem estudar. Então hoje nós, em nosso país, com toda dificuldade, mas nós somos bem-aventurados em ter acesso a esse material. Então seja grato a Deus também por isso. Vamos orar para poder iniciarmos o estudo. Tem muita coisa para falar hoje. Confesso que já estou temeroso em não dar tempo de falar tudo que eu queria, mas que Deus nos ajude, Pai. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado por ter nos dado uma noite de sono, uma noite de paz. E agora, Pai, estamos aqui para poder, Senhor, aprender mais de Ti. Abençoe, Pai, nossas vidas, Pai. Abençoe, Pai, nosso pastor presidente, os nossos irmãos. Nos dê, Pai, uma aula abençoada, que possamos aprender mais da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha, Pai, preparar nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos ser confrontados, Pai, e curados pela Tua palavra, porque a Tua palavra é vida, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, né, como eu falei, lição número 12, penúltima lição. Semana que vem, confesso que eu já tô tenso porque a gente vai falar sobre a armadura de Deus. O autor, ele fez uma crueldade muito grande em deixar uma aula apenas para falar de um assunto tão importante. Assim, não vou prometer, mas eu vou tentar, de repente, gravar dois vídeos. De repente, eu divulgo um antes e um domingo, ou de repente um domingo e um depois, porque é muito assunto para poder falar corrido. Nossa, só esse assunto dava para falar em uma revista inteira. Mas vamos focar no hoje, né? O texto diz, página 83. A conduta do crente em relação à família. Texto áureo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática. Deus estabeleceu o casamento monogâmico que diz o quê? Um parceiro, ou uma esposa ou um esposo. Heterossexual, pessoa do sexo oposto. Indissolúvel, que Deus uniu não separa o homem. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Como tudo na nossa vida deve ser para a honra e glória do nome do Senhor. Hoje eu vou pular um pouquinho a leitura diária, porque eu separei algumas coisas para falar aqui dentro. Logo na página seguinte, na página 84, no objetivo geral, diz, né, que o objetivo geral de hoje da lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Por que eu falei aqui? Esse relacionamento harmonioso é algo que me chama muita atenção, porque harmonia é um equilíbrio, né? É você não ser nem muito, né? Nem em excesso, nem em falta. Nem muito, nem pouco. Mas ser o quê? Equilibrado, ser temperado. Uma palavra que a gente usa muito em nosso meio, né? A temperança. Nós temos que saber a medida, um ponto de equilíbrio, para que haja harmonia. Então achei isso bem interessante. Irmãos, a revista tá muito boa. Nossa, essa lição de hoje tá só no interagindo com
o professor, a gente hoje ficaria só a aula falando só aqui. Vou tentar ser bem sucinto para poder a gente conseguir chegar à conclusão. Página 85. Interagindo com o professor. A família, aqui tem muitas verdades, muitas. Prestem atenção em cada uma delas. A família é a principal instituição planejada por Deus, ou seja, é um projeto nascido no coração de Deus, a família. Quando Deus criou Adão e Eva lá no Éden, ele já sonhou, ele planejou com a família, né? A constituição da família. Então, a nossa família é uma extensão do projeto de Deus lá no Éden. Olha a honra, olha a grandeza do que é a família diante dos olhos de Deus. Foi uma instituição planejada por ele. O relacionamento familiar é um projeto divino, como eu acabei de falar, que tem a responsabilidade, presta atenção, hein? Responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família. Então, calma aí, só voltando. Então, o projeto divino, ele tem responsabilidade, nós, família, temos a responsabilidade de glorificar o nome dele e transmitir à sociedade. O que é isso? É você ser vitrine, ser espelho, você mostrar à sociedade, às outras pessoas, o padrão moral. O que é moral? Moral é ética, né? São os seus preceitos, é aquilo que você não pode negociar, né? São os princípios que você tem e são inegociáveis. E espiritual da família. Fundamentados aonde? Na palavra de Deus. Então, não é naquilo que a mídia diz, não é naquilo que você vê na rua, não, é o que está na Bíblia, fundamentado na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar, ou seja, cada um tem um papel. O esposo, a esposa, um com o outro, o pai e a mãe, né, eles juntos com os filhos. E assim como os filhos também têm um papel para com os pais, entre irmãos. Então, existe uma função para cada um e deve ser respeitado. Aí aqui ele continua. Tais papéis devem ser exercidos em obediência aonde? A palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. A harmonia que a gente havia falado lá na outra página. Então, para que a gente mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa, o que tem que acontecer? Todos os papéis têm que ser exercidos com sabedoria e obediência. Ou seja, só com essa introdução que a gente teria aí material para poder discutir um longo tempo. Vamos lá, introdução. Eu vou passando logo porque se eu ler tudo a gente vai ficar enrolado. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Eu achei esse comentário dele fantástico. Então tá aqui, ó. No modelo divino, os membros são iguais, né? Não tem predileto. Não é porque o homem é o cabeça que ele é o predileto. Não é porque os filhos vêm depois dos pais que eles são os esquecidos. Não. Todos são iguais. Portanto, têm papéis diferentes. Isso é o que muda. Vamos lá. 1. A conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico estudaremos a analogia referente ao marido, né? Com a comparação referente ao marido. Agora. O papel do marido como líder da família. 1.1, perdão. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada no seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, mas, como também, Cristo é a cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Isso é muito fantástico. Essa última frase aqui resume todo o tópico, né, que ele fala.
como Cristo lidera a igreja visando o absoluto. O absoluto é totalidade, o seu total bem-estar. Aí, algumas coisas que é importante a gente pontuar. A gente não vai levantar bandeira de machismo, feminismo, não. Aqui a gente quer falar sobre o modelo exercido dentro dos lares cristãos que são orientados aonde? Pela Bíblia. Não é o que o homem diz, não é o que o político, não é o que não. É o que a Bíblia, o que Deus deixou para nós através da sua palavra. Então, em algum momento aqui na frente a gente vai até falar sobre isso, mas não é o nosso foco agora, tá bom? Mas assim, voltando aqui, o marido ser o cabeça e ser o líder não quer dizer que a casa vai ser aquele regime autoritário, onde o marido fala e ponto. O marido é o dono da verdade, ele tem a verdade absoluta e não é assim. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da esposa na liderança do esposo. Isso é muito bacana de a gente entender. Então, assim, vós maridos, não é autoritarismo. Você não é um Adolf Hitler da vida, né? Para quem não lembra, para quem não sabe, Adolf Hitler foi um ditador que ele tentou exterminar, né, algumas raças, onde ele dizia que a raça ariana, a raça branca, era superior, e ele matou muitos judeus, muitos negros, enfim. Então, esse não é o modelo de Cristo. É uma autoridade, mas visando o absoluto bem-estar. É por amor. Então, assim, e sem contar também que hoje a gente vive em uma sociedade onde a mulher ganhou espaço. Então, assim, hoje, aqui, ó, ele fala assim, ó, cadê? Não, não é aqui, é um pouquinho mais à frente. A gente vive em uma sociedade onde a mulher ela tem espaço para trabalhar, para auxiliar o marido. Quando Eva foi feita da costela de Adão ao lado de Adão, foi literalmente para poder ser sua adjuntora. A Bíblia diz isso. Far-lhe uma adjuntora, uma companheira. Então, a mulher hoje, aí você vai falar assim, mas se a gente for olhar a Bíblia nessa época, os textos, as mulheres só ficavam em casa, só cuidando do filho, da família, do lar. Sim, mas hoje a gente vive uma outra cultura, mas a cultura não, entendam bem, a cultura não vai anular o que está aqui. O que está aqui é uma verdade. O marido é a cabeça e a esposa é. O marido é a cabeça da esposa, é a cabeça do lar. Pronto. Esse é o ponto. Então, assim, apesar de sim, hoje a esposa auxiliar, ajudar, trabalhar, ajudar na despesa, isso não é antibíblico. Ela está ajudando. Então, assim, porque existe uma harmonia. Lembra que eu frisei muito a palavra harmonia no início? Então, é para que haja essa harmonia. Mas vamos avançar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, lembra que eu falei, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Volto a repetir, de forma alguma. Não é esse modelo que Cristo nos ensina. Tanto que o apóstolo Paulo ele está comparando o marido a Cristo, né? Então, assim, Cristo de forma alguma ele nos oprime. Ele de forma alguma faz algo que seja ruim para nós que somos a sua noiva, a igreja. Então, assim também, o marido ele não quer oprimir, ele não quer rebaixar, ele quer o seu bem-estar. Ao contrário desse falacioso discurso nas escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Mútuo é o quê? É entre os dois. Não é porque o marido é a cabeça que ele não vai amar, ele vai só pensar, é só racional. Não, ele vai amar e respeitar a sua esposa, assim como ela também fará isso para com ele. Irmãos, quero abrir um parêntese aqui para a gente falar sobre um assunto muito sério. Que aqui, quando a gente fala sobre opressão, a gente não está falando aqui sobre a questão espiritual, mas sobre questão física. Vivemos hoje, infelizmente, em uma sociedade onde muitos homens têm sido violentos, né? Têm sido opressores de suas companheiras. E isso também, a Bíblia também condena isso. Nós, como igreja, nós não podemos aceitar isso. Então,
Você que está ouvindo, se porventura você sofre alguma violência doméstica, se você apanha do seu esposo, denuncie ele. Porque nós vamos orar, Deus vai dar direção ao pastor para poder te orientar, mas também você deve denunciar, porque é crime, é contra a lei, porque o relacionamento ele está baseado em quê? No amor e no respeito, como a gente acabou de falar. Então, se falta o respeito, falta o amor. Então, não fique calada, não fique apanhando, não seja parte das estatísticas, porque tudo começa com um tapa, tudo inicia com uma pequena agressão. E a partir da primeira vem a segunda, a terceira, até que abre-se uma porta para o diabo entrar, operar e talvez você ir até a óbito. Então, assim, é uma forma, essa violência é uma brecha aberta para o diabo entrar e desfazer, dissolver a família. Então, assim, por isso a importância do diálogo, do respeito e do amor. Essa harmonia ela deve ser mantida. Mas para isso para que tudo isso aconteça, é necessário o quê? Ter uma vida dentro da palavra. Senão, você vai entrar num caminho onde você vai ter a sua família desfeita e vai abrir uma porta para o diabo entrar e agir. Importante ressaltar também, não é só a violência do homem contra a mulher. Essa é a mais comum, mas também existem aquelas irmãs que, como dizia minha avó, tem fogo nas ventas e também agridem seu esposo. Também é errado. Não é nem para o marido agredir a esposa, muito menos a esposa agredir o marido. Isso, nenhuma das duas coisas está certa. E hoje, eu li essa semana uma reportagem que no período de quarentena a violência doméstica cresceu cerca de 30% no Brasil. Porque antes o marido e a esposa de repente se viam só à noite, saía para poder trabalhar, mas agora está se relacionando mais tempo em casa. Então tem crescido o número de denúncias. Agora vocês imaginam quantas que não denunciam. Então, por que que isso acontece? Aí também eu quero chegar nesse ponto. É o quê? Lembra que eu falei há algumas aulas atrás que eu aprendi com o pastor e trouxe como verdade de vida? O que começa errado, se não corrigir, vai continuar errado. Aí, antes de você começar a namorar, você orou? Você conversou com seu pastor? Você conversou com seus pais? Você pediu orientação a Deus? Não. Você viu lá a jovem, o jovem, o varão, a varoa, é esse que eu quero, é minha bênção, mas é sua bênção confirmado por quem? Pelo seu olhar, pelo seu desejo, pela sua carne? Não. Você precisa orar, você precisa buscar em Deus um direcionamento, uma confirmação. Por quê? Se você não orou antes de começar, você começou errado. E você pode sim se expor a um futuro de agressões, de família sem harmonia, sem respeito. Aí você vai dizer, mas eu casei na igreja, eu recebi a benção do pastor. Sim, mas você fez errado, porque para começar, tem que orar. Antes de começar, você tem que orar. Quando você pensar em começar, você já tem que estar orando. Então, esse é o meu recado sobre essa violência. De forma alguma, essa liderança do homem não é a favor da violência, de forma alguma mesmo. É em amor, respeito e carinho. Isso de forma mútua. Vamos continuar. 1.2 aí. Hoje tá bravo. O amor como elemento primordial. Eu, para falar de amor, não vou nem ler aquele texto de Paulo em Coríntios, senão a gente chora. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isso implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, Foi de livre e espontânea vontade e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. Irmão, isso aqui é muito bonito porque eu quero só destacar essa parte aqui, ó. A igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, não por ameaças ou por imposição autoritária. Tudo aquilo que a gente falou no tópico anterior, mas esse atraído. Então, o que atrai a igreja a Cristo é o amor. Nós, a gente até falou isso também algumas lições atrás, que o amor de Deus é irresistível. Assim como o que deve atrair
a esposa ao marido é o seu cuidado, é o seu respeito, é o seu carinho, não são seus bens, não é beleza física. E esses são pormenores, mas o que importa é o quê? É o amor. Aqui diz que o amor como elemento primordial, essencial, o básico, a base. E isso tem que ser o amor. Se não tiver amor, é exatamente como o apóstolo Paulo diz. 1.3. O cuidado do marido à esposa. A escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Aqui eu quero ressaltar duas coisas. Muito interessante é esse ponto onde ele fala que o cuidado tem que ser assim como você trata a si mesmo. Então, você marido, você que gosta de andar alinhado, arrumado, de cabelinho cortado, cheiroso, gosta de andar bem, gosta de se alimentar bem, pense também que a sua esposa, ela não gosta, porque quem não gosta, mas ela merece e você tem o dever, né, de prover isso para ela. Então, assim como você cuida de si e se quer bem, queira também a sua esposa. E aí depois ele fala que tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Ou seja, não é hoje eu estou bem, amanhã eu não quero. Hoje eu te amo, amanhã eu te odeio. Irmãos, é claro que ninguém tá com um sorriso no rosto 24 horas por dia e 30 dias no mês. Vai ter aquele dia que você vai estar sentindo uma dor de dente, que a varoa vai estar na TPM, que a varoa tá chegando aí, ou tá no início da gestação, ou no final, que passou um dia inteiro lavando roupa, tá muito cansada, o varão de repente teve um dia inteiro de trabalho na rua, o chefe brigou, teve algum problema. Então, assim, a gente ter a consciência e se colocar no lugar do outro. Mas não que você vai ser inconstante. Hoje você tá bem, amanhã não tá. Hoje tá bem, amanhã não tá. É uma coisa particular minha, um pequeno testemunho. Eu não sou casado, mas eu tive uma época em que toda vez que eu chegava em casa do trabalho, eu estava muito aborrecido. E eu sempre chegava com a cara muito fechada e eu não descontava na minha mãe e em Antônio, mas assim, eu chegava e ficava quieto no quarto, não queria conversar, com o rosto fechado, mal-humorado. E depois eu falei, Deus, não posso ficar assim. Aí eu andei uma época que todo dia, quando eu chegava no portão eu orava, eu falava, Senhor, todos os meus problemas ficaram no meu trabalho, ficaram na rua. Eu quero entrar agora em casa com um novo espírito, quero, né, uma alegria, sua alegria. Os problemas da empresa ficaram na empresa. E eu fui orando, 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 e hoje, para a glória de Deus, eu chego, a gente conversa e troca, né, as coisas do dia, a gente janta junto. Então, assim, Deus me deu essa graça, mas eu percebi que eu tava fazendo errado, que não era o certo de eu fazer. Claro que vai ter um dia que você vai chegar em casa com uma dor de cabeça, muito cansado, você vai querer chegar, tomar um banho, deitar um pouco, mas isso aí são exceções, não é cotidiano. Amém? Aí a gente vai falar. Eu queria muito ler um texto aqui falando do amor, mas não vai dar porque só faltam 20 minutos e eu preciso entrar no 2. Tá na página 86, aqui ó. Depois eu vou até ver se eu copio esse texto e coloco no grupo, porque é um texto muito bom falando sobre o amor. 2, página 86. A conduta da crente como esposa. Falamos dos maridos, agora vamos falar da esposa. Vamos lá. O conceito de submissão cristã, 2.1. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva,
Alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Agora vamos entender essa submissão. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada é de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. Então, essa submissão não é que você vai, de forma irracional, entregar sua vida na mão de alguém. Você vai virar uma marionete. Até porque, se a gente for olhar para a nossa relação com Deus, se fôssemos fantoches ou marionetes na mão dele, nós não teríamos, né, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. Né? Ele iria apenas nos direcionar sem que a gente pudesse escolher. Então, assim, essa submissão, aí aqui ela fala, ó, ela é voluntária, de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Então, assim, é porque às vezes a gente tem uma noção de um conceito de submissão como se fosse algo ruim, algo depreciativo. Não, não mesmo. Aqui é uma coisa de amor, de cuidado, de zelo. É exatamente esse o conceito. 2. A conduta da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade de um homem. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas.